Inclusive, vamos já trazer agora aqui que o Botafogo fechou a contratação do novo executivo de futebol. Tem Mais imagem né? aí do Fernando Leite, profissional que estava no Floresta. Vai ter o primeiro contato aí com o elenco lá em São Luís. Local de um Belo vai jogar contra o Maranhão pela 6ª rodada da Série C. Já passou pelo Linense. É o novo profissional dessa pasta lá do Botafogo, né? Que vem passando por muitas mudanças aí. A contratação aí feita pelo investidor da SAF, o Felipe Félix, formou com o novo profissional, vai se integrar à equipe lá em São Luís, no Maranhão. Vamos ver se consegue apagar alguns incêndios ou chamas que não tem feito bem esse calor daqui a pouco, equipe do Botafogo. Daqui a pouco o Pedro Quaresma vai estar conosco, né? Já está conosco na tela. Põe o Pedro logo mais na tela com a gente para discutir isso, porque eu dei minha opinião aqui, o administrativo, você também deu a sua dentro do administrativo. Eu acho que os votos vão entrando aqui se baseando nisso. Não quero aqui de forma alguma influenciar inquérito de seu ninguém, né? Mas fica claro, porque você tem mudanças consecutivas de treinadores. Quantos treinadores já teve o Botafogo? Que o Pedro deve trazer pra gente aqui também. Já tá na tela. Quantos executivos de futebol, Ravares? Pois é também essas figuras que às vezes se confundem, executivo, gerente, supervisor, CEO, são muitos termos aí. O Pedro, que acompanha de perto aí o Botafogo, participa com a gente aqui para falar um pouquinho. Pedro, obrigado aqui pela participação no Trivela, o nosso programa aqui na MRTV e na Pop Cariri. Você quer voltar na enquete ou quer fazer uma análise aí? A gente puxou, se o torcedor acha ou o secador, o pessoal participa aí, torcedores de outros times também. O principal problema do Botafogo dessa transição, digamos, de um paraibano de conquista e o início de Série C bom, mas agora de um momento ruim, eliminação na Copa do Nordeste, passa mais pelo elenco, pelo comando técnico ou, quem sabe, pelo extracampo, um pouco pelo administrativo? Boa noite. Boa noite a todo mundo, os ouvintes da Rádio Pop Cariri. Eu que fazia parte também da Rádio Pop aqui em João Pessoa, do programa Esporte na Pop. A gente já tá juntos aí, infelizmente me desliguei na semana passada, mas enfim, falando sobre o Botafogo, acho que já voltando na enquete, eu acho que o problema é no administrativo, porque o Felipe Félix, desde que assumiu a SAF do Botafogo, confiou bastante no Alexandre Galo. No ano passado, ele que fez a função do CEO. Só que teve problemas extracampo justamente com o Alexandre Galo e o forte momento que era o diretor executivo na época. Isso teve uma quebra de confiança do Felipe Félix, na minha opinião. E desde então, o Botafogo não tem um cara para assumir essa função de CEO. Desde então, o Felipe Félix não contou com ninguém, não contratou nenhuma pessoa para fazer essa função. Então, desde o ano passado para cá, ali no meio do ano para cá, de 2025 para 2026, eu acho que o Félix, ele aposta muito em alguns nomes. Ele trouxe o Márcio Fernandes, depois trouxe o Antônio Carlos Zago. O Antônio Carlos Zago, depois o Márcio Fernandes, aí teve que optar pelo Pisa, que foi o único que deu certo, que salvou do rebaixamento o Botafogo em 2025 na Série C. E aí demite o Pisa por não confiar no treinador para uma sequência em 2026. Isso foi um argumento do Félix. Ele fala que o Pisa não tinha condições para colocar o Botafogo na Série B neste ano de 2026 e contrata uma aposta, o Bernardo Franco. Inicialmente ele falou que queria um treinador experiente, né, para 2026, queria um cara que tivesse currículo de acessos. Não conseguiu trazer nem o Júnior Rocha, nem o Hélio dos Anjos, e aí optou por um cara que tem 3 anos de carreira no futebol, que foi o Bernardo Franco, uma aposta, um cara que não tem experiência. Ou seja, contradiz totalmente com o discurso inicial do Felipe Félix. O Bernardo Franco deu completamente errado no Botafogo, perde por 4-1 para o Campinense na casa do adversário, é demitido, e aí ele traz o nome de peso, esse cara que realmente tem experiência, que foi o Lisca. E aí, quando o Lisca chega, ele dá a chave completamente do clube para o Lisca. Ele não contrata nenhum diretor executivo e deixa nas mãos do Lisca toda a responsabilidade de contratação e de gestão no dia a dia. E a gente sabe que o Lisca tem histórico de não saber lidar muito bem com o dia a dia nos clubes. E não foi diferente aqui no Botafogo. O Lisca era um cara muito autoritário, queria mandar em todas as partes, além do campo, mas fora do campo, na nutrição, em outras funções também. E ele meio que tinha um poder de pedir a demissão de qualquer um. E foi assim que aconteceu com o... Inclusive, 2 profissionais, né, deixaram, acho que foi um nutricionista e outra pessoa também, não sei se departamento médico, alguém. Foram 2 que deixaram ao mesmo tempo e falavam muito sobre essa questão da dificuldade do extracampo do Lisca, né? Exatamente. O Mauro Branco foi demitido por pedido do Lisca. A Débora também foi demitida
por essa questão. E tem mais um, eu só me fugiu agora, enfim, o nome do rapaz. Mas foram 3 ao total que teve esse problema com o Lisca, e nos bastidores o que eu escutei é que essas pessoas não fizeram nada com o Lisca, não teve nenhum atrito no dia a dia, nenhum embate assim no dia a dia, ele só cismou e pediu a demissão. Então era um cara que de gestão ali não foi muito bem, e aí acabou sendo demitido depois de uma sequência negativa na Série C. Ele opta por poupar a equipe na Copa do Nordeste, chega na última rodada, ele já não era o treinador na última rodada do Botafogo, mas... A menor taxa do Brasil, ainda mais baixinha? Isso é Tom! Quanto mais você vender, mais a taxa... Copa do Nordeste, deu certo no... sequência negativa na Série C, ele opta por poupar a equipe na Copa do Nordeste, chega na última rodada, ele já não era o treinador na última rodada do Botafogo, mas deixou o Botafogo numa situação complicada para a classificação. Ele decidiu poupar na Copa do Nordeste, deu certo no primeiro momento na Série C, mas depois teve uma sequência negativa na competição e foi demitido pelo Felipe Félix. Então, chegando no resultado, a minha visão é que falta um cara que entenda de futebol, que seja do meio, para auxiliar o Felipe Félix, que é o dono do Botafogo, o dono da SAF. E nesse momento não tem. O Felipe, ele toma escolhas muito por ouvir muito a torcida, né, o calor da torcida. Então ele toma muito no impulso, na emoção, as decisões. Foi assim com o Bernardo Franco, foi assim com os outros treinadores em 2025. Então eu acho que, na minha opinião, falta um cara para ajudar ele nessa gestão, porque o Felipe, ele é um cara jovem, que nunca frequentou esse meio do futebol, e a gente sabe que para fazer futebol é muito difícil. Falar é fácil, todo mundo dá pitaco, todo mundo tem sua opinião, mas fazer futebol é algo muito mais complexo, muito mais complicado. Então, na minha visão, hoje falta um cara para ajudar o Felipe nessa questão. Pedro, a gente tem que ter uma visão de que o clima não está muito agradável, né? Mas a gente está distante. Aqui em Campina Grande, você acompanha o dia a dia do Botafogo, você está sempre presente aí com informação. Eu acompanho você no seu Instagram também. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E como você passa pra gente aqui qual a real situação hoje em termos de como está o clima aí dentro do Botafogo, com essas mudanças, com essa queda na tabela após as derrotas consecutivas na Série C do Brasileiro. Você aí falou e concordou conosco também, nossa opinião aqui, que é no administrativo. Fala também que precisa de um nome para ajudar o Felipe. Esse nome ele vem tentando, buscando e não consegue encontrar. Então são perguntas aí que você pode responder aí nessa cronologia que eu lhe perguntei agora. Inclusive, vocês puxaram os números, né? O rapaz que foi anunciado hoje, que me fugiu o nome agora, deixa eu só pegar aqui. O Fernando Leite. Isso, Fernando Leite, ele foi anunciado não, né? Mas já está acertado com o Botafogo para ser o novo diretor executivo de futebol. Ele é o 5º da era SAF. Ele é o 5º, já se passaram 4. O Fernando Leite é o 5º. Já o treinador, o Marcelo Fernandes, que assumiu nessa última rodada contra o Paysandu, ele é o 7º treinador em apenas um ano. Então é um número, na minha opinião, muito grande, desproporcional, enfim. Só me lembrar a pergunta que tu fez agora, que eu me esqueci. O clima, né? Esse clima aí, né? Acho que é bastante desconfortável, principalmente pelo que encontra o Botafogo nessa queda na tabela de classificação. Exato. O clima aqui em João Pessoa, a torcida obviamente já começa a desconfiar da SAF. Inicialmente a torcida queria procurar um culpado, colocava no treinador, nos jogadores, no elenco, ou então no Galo na época, no Alexandre Galo, né? No Forte Momento, e a torcida buscava muito esses vilões. Só que, rapaz, a galera tá começando a abrir os olhos para a SAF. Inicialmente tinha um olhar muito bom em relação à SAF, que chegou com muitas melhorias. É inegável, a melhoria no CT da Maravilha do Contorno tá uma coisa assim de primeiro mundo, de primeira escala mesmo. Mas em campo as coisas não vêm acontecendo e a torcida já vem cobrando mais a SAF. O Felipe Félix já tem uma cobrança um pouco maior, até porque ele tem esse perfil de querer aparecer, de gravar stories, Instagram. Era isso que eu ia dizer, o Pedro. Fica muito claro para mim que falta assessoria, ou ele não quer ser assessorado, né? Na questão da comunicação, pelo menos que é a minha área. Talvez falta ouvir alguém, ou não tem quem faça ele
parar para perceber que ele se excede em alguns momentos, né? E parece que o Botafogo começa a se tornar um brinquedo na mão de um aventureiro. Assim, a grosso modo, lógico, né? Não quero entrar na competência do Felipe Félix, empresário, como ele ganhou dinheiro, pouco me importa. A gente tem a obrigação para analisar o futebol. E aí eu lhe pergunto também, outra notícia que surge essa semana, que é o Botafogo desistir de participar do Campeonato Paraibano Sub-20, competição que dá vaga na principal competição de base, assim dizendo, que é a Copa São Paulo de Juniores, quando já havia participado, né, quando já havia os grupos e tudo mais. Como é que a torcida absorveu isso aí? Porque nos últimos anos o Botafogo tem abdicado de participar de competições importantes de base, né? É mais uma prova de que a SAF está perdida do que ela quer, de como ela quer fazer, na verdade. Porque o Felipe tem muita ambição. Ele quer subir para a Série B, ele quer ganhar Paraibano, quer a base, porque ele fala muito que vai investir na base, que vai vender 10% da SAF. Inclusive, ele deixou isso público, que 10% da SAF está à venda para um investidor chegar e esse dinheiro ser totalmente para a base, para investir na estrutura para os meninos. Só que é mais uma prova de que ele está perdido, ele não sabe exatamente o que quer fazer. Ele contrata, na reta final do Lisca, ele contrata o Maurício Andrade para fazer essa função de diretor executivo, e também na coletiva de imprensa de anúncio, de apresentação do Maurício Andrade, que era o antigo diretor executivo, ele fala bastante que tem uma missão, um objetivo de impulsionar mais ainda a base do Botafogo, na verdade impulsionar mesmo a base do Botafogo. Só que o Maurício Andrade a gente sabe que foi uma indicação do Lisca, porque eram amigos e tudo mais. E aí, quando o Lisca foi demitido, depois de 20 dias, o Maurício Andrade também foi demitido, não ficou nem um mês sob o comando do Botafogo. Então, esse impulsionar é que ninguém sabe se é pra cima ou pra baixo, né? Pelo jeito. Porque por enquanto tá pra baixo, né? É pra baixo porque sequer participa da principal competição de base da Paraíba também, porque dá vaga na Copa São Paulo Juniores, e é a categoria mais próxima do profissional. Então fica essa incógnita e fica a tristeza também, porque o Botafogo tem uma estrutura física que tem capacidade, se tem investimento. E o que mais nos preocupa também, né? De ter uma equipe o que mais nos preocupa é, como o Pedro mesmo disse, se falou no investimento, que é uma parte de um investidor para que esse dinheiro venha para uma base do Botafogo, no momento que o Botafogo desiste da maior competição de base do Brasil, como você muito bem frisou, né? Então fica muito difícil de você entender o que se passa na cabeça dele. A gente, como cronista esportivo, principalmente o torcedor do Botafogo, está aí na capital, né? Enquanto ele eu acho que não conseguir sentir um pouco de firmeza e a estrutura e essa nova cultura organizacional do Botafogo fincar raízes, algo vai sobrar. Vai sobrar algo que não vai se completar, talvez, no centro de treinamentos, algo que talvez não vá se resolver em relação a essa questão, que eu nem vou entrar agora, porque eu sei que você está com tempo um pouco mais curto, a gente pode marcar, Pedro, na semana que vem, essa polêmica também da mudança do escudo, né, a luta judicial com o Botafogo do Rio de Janeiro, são muitas coisas para resolver, além do campo. Marcar mas o campo, Pedro, no Boleiros, né? Conosco, né? Quem sabe na segunda-feira, no Boleiros, que é um programa muito mais longo, para você participar conosco também, trazendo essa informação aí do Botafogo, principalmente do que vai rolar nesse final de semana, que pra mim é crucial pro Botafogo, nessa próxima rodada. Só que aí o Boleiro só segunda, vamos ver o que acontece nesse jogo aí fora de casa.